Olá, gente! Hoje eu vim aqui porque eu quero conversar com vocês sobre a canção Mateus, sobre como ela foi feita e sobre o porquê dessa canção. Essa canção ela foi feita quando eu estava passando por um momento muito angustiante, estava passando por uma depressão muito forte e Deus começou a me abençoar com muitas canções. E Mateus é uma das minhas favoritas. Foi uma canção que me marcou muito quando eu estava escrevendo. Eu estava nesse momento assistindo uma série que chamava The Chosen, e nessa série The Chosen, o Mateus é um personagem muito marcante. Então aquilo já tinha me chamado a atenção. Passou, eu acho que mais ou menos uma semana e eu estava ouvindo uma palestra, e essa palestra também falava sobre Mateus. Então Mateus era um nome que estava muito em voga para mim naquele momento. Aí houve um dia que eu estava sentada e eu estava triste, eu lembro que eu estava sozinha, então veio a melodia. Veio as notas, e então eu comecei a dedilhar e eu sabia que a música era para o Mateus. Eu não sabia porquê, mas eu sabia que aquela canção era sobre a vida de Mateus. E o que eu gostaria de falar para vocês é quem é Mateus. Quem é esse Mateus que eu escrevi essa canção? Esse Mateus é o Mateus evangelista. Ele era um homem que era considerado traidor, considerado um corrupto, porque ele era publicano. E os publicanos, então, eles eram traidores de seu povo. Então ele era uma pessoa isolada. Ele era uma pessoa que ele não podia entrar no templo para orar. Ele era uma pessoa que, se ele chegasse num lugar, as pessoas se retirariam. Por quê? Porque as pessoas não gostavam do que ele estava fazendo. O que ele fazia era visto como mal, era visto como errado, era visto como uma traição a Deus também, porque estava traindo o povo. Então Mateus, ele tinha uma vida muito sofrida, ele tinha uma vida muito difícil. Apesar de tudo que ele conseguia através dos impostos, de todo o dinheiro que rendia para ele, ainda assim, Mateus carregava uma coisa que só Deus sabia. Que a verdade é essa, só Deus sabia o que Mateus carregava. Então, quando Jesus ele encontra com Mateus, e isso eu posso falar para vocês no Evangelho de Mateus, ele chama Mateus. Nos outros evangelhos de Marcos e Lucas, eles relatam como se Mateus tivesse o nome de Levi. Jesus chama Levi. Levi significa vinculado. Em um evangelho está falando que ele é vinculado à coletoria de impostos. No outro evangelho está dizendo que ele é vinculado à parentela dele. Ele é filho de Alfeu. Ou seja, as outras pessoas que escreveram o evangelho entenderam que, na verdade, ele era vinculado àquilo que ele fazia. Ele era vinculado a quem ele era filho. Ele era vinculado ao passado dele. Ele era vinculado a tantas coisas, tantos pecados. Ele era vinculado a tudo que ele já tinha feito. E o homem enxerga isso. O homem consegue enxergar isso. Quando ele olha uma pessoa, ele logo vê. Ele logo começa a julgar. Por que aquela pessoa ela é daquele jeito? Como é que essa pessoa se comporta? Aonde ela trabalha? Quem são os pais dela? Com quem ela é casada? Ela fez faculdade? Ela parou de estudar? Por que ela parou de estudar? Qual é o emprego dela? Que pecado ela cometeu? Então, assim, nós, homens, a gente enxerga desse jeito. A gente vincula as pessoas ao que elas aparentam. Pela aparência, pelo dinheiro, pela raça. Então, pelo credo, por tantas coisas a gente vincula as pessoas. Mas Jesus é diferente. E Mateus percebeu isso, porque quando Mateus ele conta a história dele mesmo, ele fala, e Jesus viu Mateus. Então, quando Jesus chegou nele, Jesus viu realmente quem ele era. Jesus não o vinculou ao passado dele. Jesus não o vinculou a quem ele era filho, de que povo ele pertencia. Não vinculou ele se ele era cobrador de impostos ou um pecador. Jesus não fez isso com ele. Jesus viu Mateus. E Mateus significa dádiva de Deus. Jesus enxergou nele a dádiva de Deus. Jesus enxergou nele o coração de Mateus. Mateus conseguiu sentir isso, porque naquele momento, aquele chamado era um chamado para uma vida completamente diferente. Então, quando Mateus ele decide escutar esse chamado, a vida dele é transformada. Ele não é mais um coletor de impostos. Ele não é mais um pecador. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele decidiu seguir Jesus. E ali a vida dele se transforma completamente. Dali, ele começa agora a ser discípulo. Dali, ele começa agora a ser treinado como apóstolo. Dali, ele começa a parecer com Cristo.
E um dos primeiros momentos que relata, depois que ele aceita esse chamado, é que Jesus vai para a casa dele. E muitos pecadores também vão. Por quê? Porque de certo era as pessoas que ele conhecia. E então os pecadores eles vão para a casa de Mateus. E então Jesus se senta com aqueles pecadores, com publicanos e pecadores, como conta o Evangelho. Então os fariseus chegam e perguntam para os discípulos: o seu mestre senta com pecadores? Ele come com essas pessoas? Ele come com esses pecadores, com essas pessoas que estão sempre isoladas, que são praticamente consideradas impuras? O seu mestre faz isso? O seu mestre não tem medo? O seu mestre não tem vergonha? O seu mestre sabe o que está fazendo? Quantas coisas não se passaram na cabeça desses fariseus, na cabeça desses homens? Porque eles estavam sentados ali com pessoas que, ao nosso julgamento, seriam más companhias. E Jesus, ele deixa bem claro o seguinte: ele não veio para os sãos. Ele não veio para aqueles que se consideram justos. Na verdade, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que são pecadores. Ele veio para levar as pessoas ao arrependimento. Ele veio para salvar as pessoas, porque as pessoas não estão salvas sozinhas. As pessoas não são boas, as pessoas não são justas e as pessoas não estão livres de pecado. Mas Jesus, quando aparece na nossa vida, ele muda a nossa história. E eu sei que muita gente vai ouvir isso e muita gente se sente vinculada a muitas coisas. Se sente vinculada ao seu passado, se sente vinculada aos seus fracassos, se sente vinculada aos seus erros, às suas culpas. Quantas pessoas têm carregado culpas e até hoje elas não conseguem se desvincular disso. Então, assim, as pessoas elas carregam um peso muito grande. Mas hoje eu queria contar para você que essa música que eu escrevi sobre Mateus, ela foi sobre mim. Essa música que eu escrevi sobre Mateus, ela é sobre você. Por quê? Porque Jesus viu a Dani. Porque Jesus viu você. Ele não me olhou por causa do meu passado, por causa dos meus erros. Ele não olhou pelas coisas que eu era vinculada lá atrás. Pelo contrário, ele me deu uma nova vida. E essa música ela é muito especial, assim como você é especial. Por isso eu te falo, Mateus não é só para os Mateus. Mateus não é só para o discípulo Mateus. Mateus não é só para o publicano Mateus. Mateus é para você. Porque Deus, ele sabe, ele conhece você e ele sabe o nome que ele te dá. E Mateus é dádiva de Deus. O seu nome para Deus também é muito especial. Você é especial. E esse é o recado que eu quero deixar para você com essa canção. Eu espero que você escute essa canção, que você se encontre em Mateus. Obrigada por ter me escutado, por ter chegado até o final desse vídeo. Obrigada porque eu sei que você foi tocado. E obrigado por deixar Jesus entrar na sua vida e na sua casa. Tchau. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado da canção. Aqueles que não escutaram ainda Mateus, corre lá no YouTube, assiste porque o clipe está muito lindo. A música também está em todas as plataformas, é só baixar, é só querer ouvir. A música ela tá linda e ela, sinceramente, ela falou muito comigo quando ela surgiu. Foi um presente que Deus me deu. Foi um presente, foi uma dádiva que Deus me deu. Mateus, essa é a canção. Tchau, gente, fiquem com Deus. Ninguém te via como eu vi, além do ouro e prata te notei, te chamei, levante-se, tu és meu. Pus um selo em teu coração, desvinculei o teu passado, te enxertei na árvore da vida. Mateus, Mateus, Mateus.